Olá, bom dia, sexto ano, bem-vindos à aula 2 da nossa quarta prova. E agora nós vamos falar sobre a estrutura do feudo. Aqui nessa parte do livro, então, nós vemos como era um feudo de fato, tá? Muito legal essa imagem, porque dá pra gente ver todos os elementos. O primeiro elemento que temos aqui é o castelo, tá? O castelo, ele servia para proteção, para a moradia do senhor feudal também. Então, caso o feudo fosse ameaçado de invasão, todo mundo corria para dentro do castelo para se esconder. Aqui abaixo do castelo nós temos um manso servil, que é onde ficam as casinhas dos servos, né? Olha aqui um monte de casinha, uma fonte bem no meio, e aqui ficam as plantações deles. Aqui abaixo ficam as igrejas, né? A igreja. Aqui nessa parte grande fica o mão senhorial, que são as terras do senhor feudal, em que os servos cuidavam dessas terras também, trabalhavam alguns dias na semana nessas terras. E lá em cima nós temos muito interessante as terras comunais, que são as terras de uso comum, que todo mundo poderia usar, que correspondia à floresta, onde eles poderiam pegar lenha e madeira, o rio onde eles poderiam pescar, o moinho, etc. Opa, dei muito zoom. Na próxima página, vamos esperar ela abrir aqui um pouquinho. Bom, criança, não tá abrindo um lado do livro, só tá abrindo o outro. Então, mas vocês têm o módulo de vocês conseguem acompanhar que aqui nessa página, do lado dessa atividade, tá falando sobre os castelos, né? Os castelos medievais, falando algumas curiosidades sobre eles, dizendo que alguns ainda existem hoje em dia, falando que esses castelos eram grandes construções feitas de pedra, que serviam para proteção. Aqui também nessa página fala um pouquinho sobre os cavaleiros, que os cavaleiros da Idade Média, eles eram lutadores, eles serviam para a proteção dos feudos. E muitas vezes eram familiares do senhor feudal, filhos, sobrinhos, certo? Aqui na 300... acabou de abrir. Pronto, muito bem. Então, fala aqui sobre os castelos, como são os castelos hoje, que alguns ainda estão preservados. Como os castelos eram muito difíceis de invadir, tinha que ter algumas técnicas de invasão, né? Se você quisesse entrar em um castelo. Foram desenvolvidas canhões e catapultas, né? Que é aquele instrumento que consegue lançar pedras de uma longa distância. Aqui tem uma atividade que eu já indiquei para vocês na aula online, que é para fazer um desenho de um castelo medieval, tá? Que eu vou escolher o melhor desenho. Aí vocês são do online, vocês podem enviar para o meu WhatsApp a foto do desenho numa folha A4. Não é para fazer aqui no livro não, tá? Aqui ao lado, na 308, também está aparecendo em branco, acho que daqui a pouco abre, está falando sobre a religião cristã na Idade Média. Então, o que acontece? A religião católica, ela foi criada na época do Império Romano e durante a Idade Média ela foi ganhando muita fama. Muita gente foi aderindo à religião cristã. Tá? Por quê? A religião cristã, ela trazia novas ideias, novos princípios para a época. Ela falava sobre salvação, falava sobre céu, falava sobre uma vida melhor após a morte. E aí aquilo começou a acalentar as pessoas, né? As pessoas que viveram na Idade Média viveram uma vida difícil em alguns momentos, né? Porque teve um momento que teve a peste bubônica, teve um momento que teve as invasões germânicas. Então, a única coisa que eles tinham que se apegar era na religião, né? Afinal, a religião deles antiga, né? A religião dos romanos, por exemplo, alguns pensavam que os deuses estavam se vingando deles com as invasões germânicas e tudo mais. E aí muitos aderiram à religião cristã, tá? Aqui embaixo fala sobre as ordens religiosas. O que acontece? Alguns religiosos se incomodavam com o tipo de vida que outros religiosos estavam levando, né? Com muito luxo, muita ostentação, muito dinheiro que eles ganhavam
de doações. Então, alguns religiosos preferiam viver uma vida simples, né? Como, por exemplo, era o caso dos franciscanos. A Ordem dos Franciscanos, o que é? É um grupo de religiosos que decide viver uma vida simples, sem luxo, sem ostentação. E essas ordens, ao longo da Idade Média, elas vão surgindo. Não só a Ordem dos Franciscanos, como outras ordens também, tá? Aqui ao lado nós temos um assunto muito importante para a prova de vocês, que são as cruzadas, tá? As cruzadas, elas são nada mais nada menos que expedições. São expedições militares que foram convocadas pelo Papa Urbano III, ou melhor, pelo Papa Urbano II, para que eles conseguissem livrar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Então, o objetivo das cruzadas era livrar Jerusalém, que para eles era uma terra santa, do domínio dos muçulmanos, tá? Mas, como eu falei para os meninos em sala, é claro que junto com esse interesse de livrar Jerusalém do domínio dos muçulmanos, a gente tinha outros interesses. Muitas pessoas iam nessas cruzadas para saquear cidades, para pegar riquezas, para pegar territórios, tá? Para pegar lotes de terra. Então, haviam outros interesses por trás do interesse religioso, tá? Um fato essas cruzadas, elas geraram muitos conflitos, tá? Ao longo do período que elas aconteceram, e também elas possibilitaram uma maior interação entre o Oriente e o Ocidente, né? Afinal, eles saíam do Ocidente para ir em direção ao Oriente, que era onde ficava Jerusalém, tá? Aqui para trás tem a última página que eu quero falar na aula de hoje, que são sobre as transformações no mundo medieval. Muita gente pensa que ao longo da Idade Média não se criou nada, não se inventou nada, e muito pelo contrário, muita coisa se modernizou, principalmente em relação às técnicas de agricultura, tá? Uma técnica nova que surgiu durante a Idade Média foi a técnica de rotação trienal, que é justamente o que está desenhado aqui, ó. No primeiro ano, você deixa de repouso uma terra. No segundo ano, você deixa de repouso outro pedaço de terra. E no terceiro ano, você deixa de repouso outro pedaço. Então, você vai intercalando a sua terra para que essa terra não seja extremamente desgastada. Sempre que você está plantando, uma partezinha está respirando, sem nenhuma plantação. E aí, ao longo dos anos, você vai trocando. Isso faz com que a produtividade da sua terra aumente e, por consequência, a sua produtividade, a sua capacidade de produzir coisas aumente também. E se você tem uma terra boa, você vai conseguir produzir em grande quantidade. Outra coisa que eles vão inventar na Idade Média é a charrua. A charrua é um novo tipo de arado feito de metal, como mostra aqui na imagem, ó. Esse arado aqui, que está sendo puxado pelo cavalo, é feito de metal e serve para revolver a terra. Serve para deixar a terra mais fofa, tá? O uso do cavalo e de animais vai ser também muito usado durante a Idade Média na plantação. E inovações como, por exemplo, o moinho de vento e o moinho movido a água, tá? Essas inovações todas vão permitir uma maior produção de alimentos, que lá na frente vai fazer com que o comércio tenha um novo gás durante a Idade Média, certo? Essa atividade aqui também vocês podem fazer, tá? E na próxima aula, a gente já entra falando sobre o ressurgimento no comércio durante a Idade Média, certo? Beijo, até a próxima.